Oi, pessoal, aqui quem fala é o Justin, no canal Justin TDB, que é meu canal sobre turma da batatinha. Seguinte, caso vocês não saibam, esse vídeo aqui é a parte 2, tá? Aquele vídeo que eu fiz há um tempo atrás, né? De como seria, que era, esse vídeo fosse hiper musculoso, né? Algo desse tipo, fosse musculoso, ficasse musculoso. Acho que é algo desse tipo o título, tá? Aquele vídeo, a nova era do Yu Yu, né? Que basicamente nele contei toda aquela história, né? Que eu criei. Aquela história do universo alternativo da batatinha, né? Que eu criei, coisa e tal. Eu criei essa história alternativa da batatinha, né? Onde nela, resumindo, basicamente o Yu Yu cansou de ficar sendo sempre humilhado, de ficar passando vergonha e de levar os castigos da batatinha. Então ele decidiu fazer o quê? Entrar, decidiu ficar fazendo um monte de exercício pra ficar hiper musculoso. E como resultado, nessa história ele conseguiu ficar hiper musculoso, coisa e tal, depois de muitos meses. E ele até largou aquela roupa roxa antiga dele, coisa e tal, porque ele queria exibir os músculos dele, né? Os músculos enormes dele, coisa e tal, né? E, e além disso, e, e então, mas então um dia, um dia, é, Juju tava exibindo para os músculos, coisa e tal, que ele conseguiu depois de muito tempo, né? Treinando, fazendo treinamento, exercício, coisa e tal. A Sunny e o Koji estavam olhando para o Juju exibindo os músculos dele e ficaram boquiabertos. Basicamente, eles ficaram boquiabertos, perplexos, né? Daí a Batatinha apareceu, né? E a Batatinha, ela decidiu fazer um confronto, planejar um confronto contra o Yu Yu, tá? E o Yu Yu, sem hesitar, aceitou, né? E aí, então, depois disso, foi o confronto do Yu Yu contra a Batatinha, né? Que resumidamente é o confronto de força, literalmente o confronto de força e poder, né? A Batatinha representando o poder por causa do cajado dela, coisa e tal. E o Yu Yu representando a força porque ele ficou muito musculoso depois que ele fez tudo isso, né? Ele fez essa vingança, coisa e tal. E no final, depois de uma luta bem acirrada, né, dos dois, quem acabou ganhando foi o Yu Yu, né? Basicamente e coisa e tal. E no vídeo de hoje eu vou falar o que iria acontecer depois disso, hein? O que iria acontecer depois disso? Eu esqueci de mencionar que esse confronto, antes de começar o confronto, a Wada falou que valia que quem ganhasse ia se tornar o líder do canal. Ou seja, como o Yu ganhou nessa história, ele se tornou o líder da turma Batatinha, né? Líder dessa turma. E, nesse vídeo eu vou estar refletindo, conversando com vocês sobre o que iria acontecer, né? Qual que seria o rumo, né? Dessa história, né? Como é que seria o futuro dessa história. Mas enfim, já vou deixando o seu like, se inscrevendo no canal e agora se embora pro vídeo, tá? E eu vou começar mostrando outra imagem, outra imagem do Yuri musculoso, né? Que eu criei, que é, mas tá atrás da minha webcam, e vou tirar o webcam do caminho. Olha aqui, é este Yu hipermusculoso aqui que eu criei, né? Mais recentemente. Como vocês podem ver, ele é um pouco diferente daquela outra imagem do Yu hipermusculoso que eu criei naquele vídeo aqui aquele primeiro vídeo, né, sobre essa história alternativa da Turma Batatinha, da nova era do Yu Yu, porque naquela versão ele tinha a pele, porque primeiro, naquela versão ele tinha uma pele mais clara, né, esse é um fato, e também ele estava usando uma calça e uma camiseta. Aqui nesse caso, ele tá usando uma bermuda, uma bermuda e tênis roxo, coisa e tal, e só, né, e essas luvas também nas mãos, né, vamos deixar falar e deixar isso em vão, né? Mas sinceramente, olha esse Yu Yu, meu Deus do céu. Olha que. Meu Deus do céu, esse Yu Yu tá simplesmente aura pura, de tão musculoso que ele tá. Olha isso. Meu Deus do céu, esse Yu Yu aqui tá com os músculos gigantescos, olha o tamanho desses músculos, meu Deus do céu. Esse Yu Yu aqui é aura pura. É literalmente o resumo de aura pura, porque olha isso. Olha o tamanho dos músculos desse Yu Yu aqui. Pelo amor de Deus, é aura pura. Meu Deus do céu, é aura pura esse Yu Yu. E obviamente usando a máscara, né? Porque
que apesar de ele ter ficado hipermusculoso e tal, ele não tira a máscara por nada, né? Porque tem segredo, tem segredo que tem isso, somente ele pode saber que como é o rosto dele, né, por baixo da máscara. Ninguém mais pode saber, né, coisa e tal, né? Ninguém mais além dele pode saber, né, como é que é o rosto embaixo da máscara dele, né? Mas sinceramente ficou muito boa essa imagem, ficou, e como eu falei, ficou a aura pura, né? Esse Yu aqui é literalmente a aura pura, né? Ele tem muita aura, ele tá formando aura com esses músculos imensos, né? Meu Deus do céu, né? E agora, bora comentar sobre o que eu já falado anteriormente, né? Que é sobre o quê? O futuro dessa história, né? Se essa história realmente se tornasse realidade, depois que o Juju, né, acontecesse tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, e se tornasse o líder da Turma da Batatinha, primeiramente, a turma se deixaria de chamar a Turma da Batatinha, né? Isso é óbvio, literalmente óbvio, porque a Batatinha não iria ser mais a líder da turma. E aí, a turma passar a se chamar Turma do Yuyu, né? Isso ia ser a primeira mudança. E segundo, que a Batatinha também ia ficar triste, abalada com a derrota, né? Porque ela não ia. Ela não, porque ela provavelmente ela gostava de ser líder, coisa e tal. Ia ficar triste, abalada, pensando como que ela foi perder pro Yu. E também percebendo o quão grandioso o Yu ficou, né? Depois que ficou hipermusculoso. Basicamente ia ser isso, tá? E daí, a partir disso, o Yu ia ser o líder, ia comandar toda a turma, né? Ia comandar toda a turma, coisa e tal. E ele poderia seguir por dois caminhos, né? Vamos supor que isso aqui que é aquele coisa de pílula, né? Vamos supor, né? Não sei se vocês sabem, aquele coisa das pílulas, né? Que tem uma pílula vermelha e uma pílula azul. Pois então vai ser a mesma coisa aqui. Suponhamos que nessa situação o Yuyu tem duas pílulas para escolher, né? Aqui está a pílula vermelha, né? Vamos fingir que aqui na minha mão está a pílula vermelha. Se ele tomar a pílula vermelha, ele vai, vai ter empatia pela Batatinha, né? Vai sentir pena pela Batatinha e vai se arrepender um pouco do que fez e vai juntar a Batatinha, né? Vai dar a mão para ela e para eles se unirem, né? E deixar isso de lado, essa vingança, esse sentido de vingança de lado, né? Ele basicamente, ou seja, se o Juju tomasse essa pílula vermelha imaginária aqui, ele basicamente iria ter pena da Batatinha e, e eles dois iriam se juntar, coisa e tal. Não ia ter mais isso não ia ter mais essa vingança, coisa e tal. Mas, mas, mas também temos outro lado. Se o Juju tomasse essa pílula aqui, que no caso é azul, né? Porque a outra é vermelha, ele basicamente vai ser ele não vai ligar. Ah, como assim? Às vezes, como assim não vai ligar? Simples, ele não vai ligar pra Batatinha toda lá, triste, abalada, ele não vai ligar. Ele não iria ligar pra Batatinha, né? Ele não vai ligar. Ele não vai ligar pra Batatinha, deixa abalada lá. Ele vai continuar seguindo o seu rumo como líder da turma, coisa e tal, sem consentir, sem ajudar a Batatinha, né? Deixando ela lá triste, coisa e tal. Porque, né, se ele tomasse essa pílula, basicamente, nessa situação, ele basicamente iria falar que é mais que merecido a Batatinha ficar passando por isso, tá? Estar passando por isso. Ou seja, né, ele teria duas opções, né? Com a pílula vermelha, ele sentiria pena da Batatinha e se uniria a ela, né? Deixando-se coisa de vingança de lado, né? Ou então com a pílula azul, como eu falei agora há pouco, ele basicamente se tornaria ele basicamente não iria ligar para Batatinha, não iria dar bola, né, para ela toda lá triste, abalada por ter pedido dele e continuaria seu rumo sendo líder da turma. Ou seja, qual dessas opções você acha que mais faria sentido o Yu fazer, né, nessa história, nesse contexto, né? E levando em conta a personalidade dele, né? Por quê? E
Olha, sinceramente, isso é um pouco difícil de dizer, tá? Qual dessas duas opções o Yu faria. Por quê? Por um lado, o Yu ele sente sentimentos pela Turma da Batatinha, né? Pelos personagens, começar pelo Code, pela Sunny e pela Batatinha, né? Ele considera eles como turma, tá? Isso já foi comprovado. Tanto, tanto que. Tanto que. É que no vídeo, né? No final da série da Turma da Batatinha, né? Da série de 2 episódios, que a Doce apareceu lá, no final do segundo vídeo, coisa e tal, ele abraçou a Batatinha, a Sunny e o Code, né? Que se abraçaram e o Yu abraçou junto, apesar de ele ser o que menos expressa assim carinho, coisa e tal, né? Ou seja, dá pra ver que ele sente carinho pra Turma da Batatinha, pelos outros, né? Talvez até mesmo pela Batatinha. E é isso que me deixa em dúvida. Só que por outro lado, ele fica lá, chamando a Batatinha de cabeçuda. E a Batatinha fica brava. E o Yuyu fica bravo com ela. Ou seja, é meio confuso dizer ao certo qual dessas duas opções seria correta, né? Qual dessas duas opções, qual dessas duas pílulas, no caso, né, que eu falei agora, eu falei, ele ia tomar. Eu não tô falando necessariamente que ele ia tomar essas pílulas, não. É só como é que fala? Uma metáfora. Ele não iria literalmente tomar essas pílulas. Não. Eu só tô querendo dizer que ele iria ter duas opções para seguir, né? Duas opções para seguir nessa história, né? E, e me deixa aqui nos comentários qual dessas duas opções você acha que o Yu iria fazer, né? Quais dessas duas pílulas ele ia tomar, né? Essas pílulas, entre aspas, né? Porque não são pílulas que ele de fato ia tomar, mas sim as situações, o que ele ia decidir, né? Se ele ia decidir ia tomar a pílula vermelha e decidir que e sentir pena pela Batatinha e decidir unir a ela, né, se unir a ela, deixar essa sede de vingança de lado, né, deixar para trás essa sede de vingança, ou então ele toma a pílula azul, ele toma a pílula azul e decide seguir e não fica ligando para Batatinha, né, triste, abalada por ter pedido batalha contra ele e literalmente e fica seguindo seu rumo como líder da turma, né? Deixa aqui nos comentários quais as opções vocês acham que faz mais sentido, né? Porque é algo a se refletir, né? A se pensar. Porque eu tô em dúvida, sinceramente, quais das duas opções o Yuyu iria escolher, né? É algo meio difícil de dizer. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Bom, basicamente um vídeo meio reflexivo, né? Coisa e tal. De continuação daquele vídeo de se o Yuyu ficasse musculoso que eu postei um tempo atrás. Nesse vídeo, vocês viram, eu mostrei essa imagem aqui desse Yuyu hipermusculoso que eu criei recentemente, né? Que sinceramente ficou muito incrível, sensacional. Literalmente, como eu já falei anteriormente, esse Yuyu hipermusculoso aqui é aura pura, tá? Ele está literalmente formando muita aura com esses músculos imensos, né? Músculos gigantescos no caso, né? E também tá usando uma roupa diferente da, daquela outra imagem que eu mostrei pra vocês, né? No vídeo anterior, no primeiro vídeo sobre isso, né? Basicamente isso. E tá com um tom de pele mais escuro, mas enfim. E também eu contei sobre isso, né? Sobre como seria o rumo dessa história, né? Como seria o futuro dela. E de que o Yuyu teria que escolher entre uma dessas duas opções, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Tchau e até o próximo vídeo aqui do canal, onde é CTDB, o meu canal sobre Turma da Batatinha.